Olá, queridos. Aqui é o pastor Calvino Rocha, da Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande, e estou passando por aqui para parabenizar o programa Opção para a Vida pela passagem do seu 34º aniversário. Louvando a Deus pela existência desse programa, louvando a Deus pela vida do pastor Bosco e rogando ao Senhor que vidas sejam transformadas e alcançadas pelo Evangelho da Graça através desse precioso programa. Que Deus abençoe a vida daqueles que fazem o programa Opção para a Vida. Campina Grande, terça-feira, 1º de abril. Hoje, muita gente gosta de brincar com a mentira e pregar com a mentira. Talvez eu esteja falando a algumas pessoas que já tenham sido pegas hoje numa mentira. Saiba, amigo, internauta, telespectador, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus disse, a vossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que disso procede vem do maligno. Então fale a verdade. O nosso atual presidente afirmou que aprendeu com a sua mãe que pregar uma mentira 1000 vezes, ela termina sendo acreditada, crida como verdade. Ora, se alguém aprendeu a mentir e vive a vida toda e toda a vida mentindo, saiba que esta pessoa é filha do diabo. É isso que nos diz a palavra de Deus. Repito, Jesus foi quem afirmou, a vossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que disso procede vem do maligno. E é por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então fale a verdade. Não brinque com a mentira. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o tema o rico e o pobre. E estaremos também trazendo ainda mais uma reflexão para a sua meditação. E ao término deste programa você terá a oportunidade de ouvir o conjunto Embaixadores de Sião. Continue conosco. Mas antes, eu devo lembrar a todos que no próximo dia 20 deste mês de abril estaremos realizando a celebração do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Foi especialmente convidado para estar conosco o pastor Daniel Carlos e a Orquestra Louvores Eternais da Assembleia de Deus do bairro do Paulistano. Você não pode perder. Prestigie esta festa do 34º aniversário do programa Opção para a Vida. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre o rico e o pobre. A Bíblia diz em Provérbios 13:7 que há uns que se dizem ricos, sendo muito pobres, e há outros que se dizem pobres, sendo muito ricos. Há duas verdades solenes nesse texto. A primeira delas é que há ricos pobres, e a segunda é que há pobres ricos. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro. Há muitas pessoas que moram em mansões, andam em carros de luxo, vestem roupas de grife, fazem as viagens mais bonitas pelos lugares mais fantásticos da terra, mas vivem uma vida miserável. Não há paz no coração, não há alegria na alma, a família está desestruturada, não há paz na consciência. E a Bíblia nos informa que estas pessoas, apesar de ricas, são miseravelmente pobres. Mas há outras que moram numa casa humilde, talvez nem carro tem para andar, vestem as roupas mais simples, mas têm paz no coração, têm tranquilidade na consciência, têm uma família unida. A vida é marcada por alegria, por amor, por uma harmonia da sua mente, do seu coração, tem comunhão com Deus. Estas pessoas, embora pobres, são muito ricas. É hora de você pensar
Que estilo de vida você quer viver? A sua felicidade não está nas coisas. A sua felicidade está em Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com as pessoas à sua volta. Quando você tem amor no coração, você valoriza a sua família. Você tem paz na alma. Você tem sossego na consciência. Você come o fruto do seu trabalho. Você é verdadeiramente feliz. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Porque só assim nós iríamos ter uma compreensão de o que ele afirmou: eu sou. E aí daí para frente, no Novo Testamento, aquele eu sou que no Velho Testamento se apresentava em forma, teologicamente falando, era uma teofania, agora ele decidiu se apresentar como um ser, biologicamente falando. Então no Novo Testamento, para que nós pudéssemos compreender e ver o Deus com os nossos olhos da carne, foi que Jesus veio e nasceu. Por isso que quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, ouviu-se uma voz que veio do céu. E era como que se Deus estivesse dizendo: olha, eu sou, agora estou sendo identificado por esse meu filho amado. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele obedecei. A partir dali, você vai encontrar dezenas e centenas de passagens no Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, tudo se referindo a Jesus como eu sou. Eu sou. E é isso que nós vamos ver agora no Novo Testamento, do livro do Evangelho de Mateus até o último livro do Apocalipse. A Bíblia diz que Jesus, ele é comparado, é considerado o eu sou, o sol da justiça. E o sol é a estrela de quinta grandeza do nosso sistema planetário. E ninguém, mas ninguém mesmo, consegue, por algum momento, mirar o sol. Eu não recomendo que ninguém faça isso, porque você pode cegar. Agora, por que Jesus é considerado o sol, a estrela? Ele disse, a estrela de Davi, o sol da justiça, a estrela de Davi. Eu sou a estrela de Davi, eu sou o sol da justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, como Deus, jamais seria Deus na sua plenitude, porque Jesus tinha duas naturezas, humana e divina. Ele era 100% homem, 100% Deus. 100% homem, nós poderíamos fitá-lo, poderíamos mirar, mas como Deus, certamente, se não fosse Jesus, nós cegaríamos, nós perderíamos a nossa visão. Assim é Deus. Jamais veluemos, jamais, porque Deus é Espírito, e ninguém, mas ninguém mesmo, poderá contemplar a Deus. Por isso que no Velho Testamento ele se manifestou incontáveis vezes em forma de anjo, em forma angelical. Mas ninguém poderia certamente contemplar a Deus, por isso que Jesus veio. E é por isso que ele disse: eu e o Pai somos um, quem vem a mim vê ao Pai. Vamos agora começar a caminhar nas expressões eu sou. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta.
Que porta? Para onde essa porta vai abrir-se? Para o céu. Eu sou a porta. Por isso que Jesus disse: eu sou o bom pastor. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Por isso que ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Lembra-se no Velho Testamento, Moisés, quando estava com o povo no deserto, Deus providenciou o pão para matar. E nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus no momento em que estava com todos à beira do mar da Galileia, e que o dia já declinava, faltou, o povo estava já anoitecendo, já com fome. E aí Jesus perguntou: vocês têm alguma coisa aí? Tem, um rapazinho ali tem 5 pães e 2 peixes, traga aí. E Jesus orou e abençoou, e todos se saciaram, matou a fome de todos eles, e ainda sobraram 12 cestos de pães. Isso lembra o Senhor, o eu sou, provendo o pão no deserto. Jesus disse: eu sou a água da vida. Isso nos lembra Jesus. No Velho Testamento, o Senhor proveu sair água da rocha para descedentar a sede do povo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ressuscitou um homem chamado Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Algum tempo atrás eu estava lendo por que que a Bíblia diz que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto e sepultado há 4 dias. Por que a Bíblia faz essa citação? Estava morto e sepultado já havia 4 dias. Havia necessidade de dizer 4 dias? E alguém, depois de fazer pesquisas a esse respeito, concluiu que na época, quando Jesus estava aqui, havia uma crença que se alguém morresse e houvesse quem ressuscitasse depois de 3 dias, no caso 4 dias, esse era o Messias enviado à casa de Israel. É por isso que a Bíblia diz lá que Lázaro foi ressuscitado no 4º dia, porque havia essa crença. E quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, ele também disse lá no livro do Apocalipse: eu abro e ninguém fecha, e fecho e ninguém abre. Eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando Jesus acalmou a tempestade lá no mar da Galileia, e que do mar e das ondas e dos ventos, os discípulos perguntaram: quem é que até o mar e os ventos lhe obedecem? Era o eu sou que estava ali. Eles não tinham entendido ainda, eles não tinham compreendido. Por isso que eles indagaram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Eu sou, meus irmãos, o verbo que se fez carne, a união hipostática. Como ele também disse: eu sou aquele que disse antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é aquele que disse que venceu a morte. Ele é aquele que disse: eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a estrela de Davi. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou aquele que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele disse também, quando foi convidado para curar o filho de um centurião, ele disse: não precisa de eu ir lá na sua casa, não precisa, eu vou dizer aqui uma palavra e o menino vai estar curado. E o centurião disse: não, mas o senhor, eu queria que o senhor fosse. Não, você vá, e quando você chegar lá o menino já vai estar curado. E meus irmãos, aquele homem que era um centurião, ele tinha 100 soldados sob, a palavra centurião é sinônimo de 100, ele tinha 100 soldados sob o seu comando. Ele disse: eu vou, porque eu sou autoridade, eu digo a esse vá e ele vai, diga que ele vem e ele vem, então se o senhor está dizendo que eu vou, então eu vou. Eu sou, naquela hora, foi compreendido por um centurião que realmente ele era o eu sou, porque ele disse: eu sou autoridade também, só que numa escala inferior, como militar, mas ele estava atribuindo que Jesus, como era Deus, por isso ele foi, e quando ele chegou lá, encontrou o menino, o jovem sarado, e perguntou: a que horas esse menino ficou curado? Disse: exatamente tal hora, foi exatamente essa hora que eu estava com o eu sou.
Meus irmãos, há muitas outras passagens no Novo Testamento que mostram e revelam que o eu sou é aquele que, embora não tinha aparência nem formosura, mas olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse, mas ele era o eu sou. Eu sou aquele que ao ser tocado por uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, porque ela dissera, já gastara com seu dinheiro com os melhores médicos, dos melhores clínicos, nas melhores clínicas na época. Ela era uma mulher rica, mas ao invés dela melhorar, ela piorava. Ela disse, se eu ao menos tocar na orla das suas vestes, eu sinto que vou ficar curada. Se eu tocar nas vestes daquele que disse, eu sou, eu vou ficar curada. E ela assim o fez. E quando tocou, Jesus disse, parem todos, porque alguém me tocou. Mestre, não é possível a gente saber quem te tocou. Todo mundo te toca, todo mundo batia, se acotovelava nas suas vestes e nele. Ele disse, não, eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Era o eu sou que estava ali fazendo com que aquele milagre acontecesse. Eu sou aquele que João disse, convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça, o eu sou cresça e eu diminua. É aquele que também João declara lá no capítulo 8, versículo 58. O eu sou disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele disse ainda mais, o eu sou disse, Abraão alegrou-se ao ver o meu dia, viu e regozijou-se. E eles disseram, como se você só não tem nem 50 anos e está dizendo que Abraão se regozijou de ver os seus dias? Eles não estavam entendendo, os doutores da lei, os escribas e fariseus não estavam entendendo que o eu sou que estava ali em carne e osso era o próprio Deus. Quando os soldados foram prendê-lo, Jesus perguntou, a quem buscais? E eles responderam, a Jesus. Ele disse, eu sou. E todos caíram por terra, porque Jesus naquela hora estava realmente agindo ali para mostrar o poder como Deus. Após a ressurreição de Jesus, quando Tomé estava ausente e que tomou conhecimento que Jesus havia ressuscitado, ele disse, eu não acredito, eu só acredito se eu estivesse lá e tocasse nas suas mãos, nos sinais dos cravos, na fronte onde colocaram uma coroa de lado. E na primeira oportunidade, quando Jesus estava presente, numa outra oportunidade, lá estava Tomé, e Jesus então chamou Tomé e disse, Tomé, venha cá, vê que sou eu sou eu mesmo que ressuscitei, está aqui, estou aqui. O eu sou venceu a morte, estava ali para mostrar que ele estava vivo após haver ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós encontramos um personagem chamado Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, na Síria. Inclusive, oremos pela Síria. De ontem para ontem, um grupo de terroristas, isso está na internet, é muito triste a cena. Eles colocaram centenas e centenas de homens, mulheres e crianças, inclusive cristãos, a ficarem agachados com duas mãos no solo e dois pés, como se fosse um cachorro se arrastando no solo, e ao mesmo tempo eles metralhando milhares de pessoas. Então, Paulo estava exatamente indo a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, com carta branca para matar os cristãos, como hoje muitos cristãos de ontem para hoje foram assassinados barbaramente, e o mundo está calado em silêncio. Então Paulo ia com a carta branca para matar os cristãos, quando a caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa recalcitrares contra os arguilhões. Essa palavra recalcitrar
é o mesmo que resistir, é o mesmo que dar coice como um boi brabo, como um cavalo bruto, é mesmo que dar coice. Jesus está dizendo: olha, a dura coisa foi você tentar dar coice no meu povo, você está dando coice, tentou dar coice em eu próprio, estou aqui. E naquele encontro com Jesus, Saulo foi totalmente transformado. Ele perdeu a sua visão, ficou como cego, foi levado para, depois de Ananias orar por ele, a sua visão ser devolvida. Eu sou, continua ressuscitando mortos, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, assim como Jesus ressuscitou Lázaro. Ele continua abrindo os olhos de muita gente que está cega, não enxerga Jesus, e se pensa que está enxergando Jesus, é um Cristo que continua crucificado, continua com seu semblante completamente deprimido, em depressão, como um Cristo que está ali desvalido, sem ter nada, sem ter vencido nada, nem a morte, nem o pecado, nem o diabo, nem o mundo. É aquele Cristo muitas vezes com expressão desfigurada ali, com cabeça assim inclinada. A Bíblia diz que ele ressuscitou e ele está vivo. Ele disse: onde houver 2 pessoas ou 3 ou mais reunidas em meu nome, eu estou presente no meio. Eu sou, está aqui hoje à noite, amém? Eu sou aquele que, quando Estevão, o primeiro mártir, estava sendo apedrejado, inclusive por um jovem chamado Saulo, ele teve uma visão de ver os céus abertos e a glória de Deus e o Filho do Homem em pé para recepcioná-lo. Eu sou, estava ali na visão de Estevão. Eu sou aquele que disse para todos nós em nossos dias: no mundo tereis aflições, no mundo passareis por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e vós também vencereis, porque eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele está presente hoje em nossos dias. Ele caminha com você quando está triste, quando você está abatido, quando você está amargurado. Ele está com você dioturnamente, presentemente na sua vida, em momentos de alegria, em momentos de tristeza, em momentos de fartura, em momentos de escassez. Ele está presente porque Ele prometeu que estaria conosco. Ele ressuscitou e está vivo. Está presente aqui nessa noite para dizer a você: eu sou, como disse a Moisés, diga a Faraó: eu sou, me enviou. Eu sou, estou com você. E eu quero terminar lendo uma passagem lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 a 16, e eu estou concluindo com esta leitura. Eu sou, um dia será visto por todos os homens da terra, todos os homens sobre a face da terra. Através da visão apocalíptica, João, no capítulo 19, versículo 11, descreve essa visão que ele teve. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo na sua cabeça. Há muitos diademas. Tem um nome que está escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, em outras palavras. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus. Eu sou, meus irmãos, eu sou, esteve presente no Velho Testamento em forma angelical, esteve no Novo Testamento presente em carne e osso,
porque embora ele tenha sido crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e dali para frente, até o presente momento, ele continua se relacionando conosco, como se relacionou com Estevão quando estava partindo, como se relacionou com a família de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, como se relacionou na multiplicação dos pães e dos peixes, como ele se relacionou em meio àquela tempestade, repreendendo o mar e os ventos e a fúria dos ventos. Ele continua fazendo a obra como aquela mulher que sofria já há 12 longos anos de uma hemorragia, e tantos outros que ele teve a oportunidade de fazer com que eles reconhecessem que Jesus era o eu sou. E para terminar, quando Jesus estava sendo crucificado, havia um centurião que certamente acompanhava a trajetória de Jesus por informações. Possivelmente ele ouvira falar muita coisa acerca de Jesus e possivelmente tivesse alguma dúvida de que Jesus se tratava do eu sou. E quando ele estava sendo crucificado e que os céus se abalaram e trovões e raios caíram, a terra tremeu, aquele centurião, ao longe de distância, disse: verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Verdadeiramente, esse é o eu sou. Eu espero que você, que talvez só esteja tendo uma visão do eu sou, totalmente deturpada, distorcida, de quem é Jesus, hoje à noite você abre os ouvidos da alma, do seu coração, o seu entendimento, para reconhecer que aquele Jesus que esteve aqui, ele é o eu sou, e que está pronto para se manifestar, ele está pronto para se identificar, para se revelar a cada um daqueles que ainda não o conheçam, a exemplo de Saulo de Tarso, que não conhecia Jesus. E depois que teve aquela experiência, aquele encontro a caminho de Damasco, na Síria, ali se deu a sua conversão. Que você abra o seu coração para crer nesse Jesus que é o próprio eu sou. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e nós agradecemos a sua teleaudiência. Amanhã, com certeza, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nós vamos encerrar este programa com o conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife. Deleite-se com esta música e até amanhã, se Deus quiser. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem ser o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus
Evangelho está se expandindo. E eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e